E é aí que a gente cresce, não é no conforto, é no desconforto que a gente cresce. Quem me acompanha lá no Instagram, que se você não me acompanha, vai lá me acompanhar, que a gente conversa muitas coisas legais por lá. Vocês já sabem que eu acompanho muito os podcasts do Mamilos. E recentemente as meninas do podcast dos Mamilos fizeram um podcast sobre comunicação não violenta. Eu recebo muitas mensagens de vocês pra falar sobre esse tema aqui. E esse podcast é muito legal, eu indico pra todo mundo que não tem a menor ideia do que é comunicação não violenta, já conhece sobre comunicação não violenta. E uma frase que elas falaram nesse podcast me chamou muita atenção, que foi a seguinte frase: quando você entra numa discussão, você entra pra ganhar ou pra crescer? Normalmente, a gente quando entra numa briga, numa discussão, numa conversa, e a gente aí pode chamar ela da maneira como a gente quiser, porque essa conversa pode ser feita de várias formas diferentes, normalmente a gente entra pra provar o nosso ponto de vista, normalmente a gente entra pra provar alguma coisa que a gente acredita e que a gente quer convencer o outro daquilo que a gente tá falando. São raras as vezes que a gente entra numa conversa realmente ouvindo o que a outra pessoa tem pra falar pra gente, né? A gente tem um vídeo aqui no canal bem antigo que eu amo esse vídeo, que é sobre o poder do silêncio. Eu vou deixar ele linkado aqui pra você que ainda não assistiu, pra você ver. Esse vídeo fala um pouquinho sobre essa nossa quase que falta de capacidade de ficar em silêncio, de ouvir. A gente tem uma tendência muito grande a falar muito sobre as coisas que a gente acredita e ouvir muito pouco o que a outra pessoa tem pra falar pra gente. Eu acho que hoje, como a gente é bombardeado de muitas informações, de várias coisas diferentes, todo mundo meio que tem uma obrigação a ter uma opinião formada sobre quase tudo. Todo mundo é um formador de opinião. Então, quando a gente tá conversando sobre um assunto e a gente não tem nada a dizer sobre aquilo, a gente não tem uma opinião sobre aquele assunto, parece que a gente é meio que inferior. Não sei explicar direito, mas parece que a sensação que eu tenho quando parece que a gente não tem uma opinião sobre alguma coisa é que a gente não conhece sobre aquele assunto, é que a gente não estudou, é que a gente não viu as matérias, é que a gente não tá informado. Parece que hoje a gente precisa saber muito sobre tudo e não dá pra gente saber muito sobre tudo. Dá pra gente saber um pouco sobre algumas coisas. E desde muito tempo eu tenho assumido muito essa postura na minha vida de eu não sei, eu não conheço, eu não tenho uma opinião sobre isso, eu não sei falar sobre esse assunto. E desde que eu assumi essa postura, eu comecei a me abrir muito mais pra ouvir o que o outro tem pra me dizer. E eu sinto que isso aconteceu muito no ano passado, principalmente na época das eleições, que independente do lado que a gente tava, né, independente do lado que cada pessoa se encontrava, porque não tem como a gente dizer que esse período foi muito marcado por polarização. Óbvio que teve muita gente que ficou no meio do caminho aí sem entender direito pra onde olhar, mas as pessoas que estavam muito fortes de cada lado dessa polarização que teve, ninguém tava muito disposto a ouvir as outras pessoas. A gente tava muito disposto a provar do nosso ponto e tentar convencer o outro de mudar de posição, a mudar de lado, né? Se é que tem algum lado, né? Mas uma coisa que eu tenho sentido muito agora, isso dentro da minha família, com os meus amigos, esse posicionamento tá mudando um pouco, pelo menos com as pessoas que estão em volta de mim. O diálogo, ele tá sendo muito mais produtivo. E uma coisa que é muito doida é que mesmo as pessoas nesses lados diferentes, no fundo, no fundo, no fundo, a gente quer as mesmas coisas. Então uma das coisas que as meninas falam muito nesse podcast dos Mamilos é sobre isso, que às vezes, dependendo da forma como a gente vem com o nosso discurso, a gente não consegue perceber que a gente tá sempre falando das mesmas coisas de formas diferentes. Como a gente não tá disposto a ouvir, como a gente tá sempre disposto a ganhar e não a crescer, a gente não percebe que a gente é muito parecido no fim do dia, assim, né? A gente foca muito nas nossas diferenças, mas a gente esquece de ver que a gente é muito igual. E pensando nessa frase, né, quando a gente entra numa discussão, a gente entra pra ganhar ou pra crescer, foi muito legal ouvir isso, porque a gente sempre acha que o contrário de ganhar é perder. E nesse caso, eu acho que a gente só tem a ganhar se a gente não entra querendo ganhar. A gente pode ouvir um ponto de vista que a gente nunca tinha imaginado, entender a realidade daquele assunto pela bagagem e pela vivência de outra pessoa, porque às vezes aquela pessoa tem aquele posicionamento pela bagagem de vida que ela teve, pela realidade de
vida que ela conhece. Então não tem como ela ter o mesmo posicionamento que a gente, porque ela não viveu as mesmas coisas que a gente viveu. Então eu acho muito interessante a gente começar a pensar nessas conversas e primeiro pensar nessas discussões não mais como uma discussão e sim como uma conversa, e pensar no que a gente pode tirar de proveito desses bate-papos. Porque muitas vezes a gente pode sair desses lugares com informações que a gente não conseguiria sozinho. Porque é óbvio, a gente sempre busca informações, a gente sempre lê coisas, sempre mais dentro da nossa bolha, sempre dentro daquilo que é confortável pra gente. E às vezes essas discussões vão trazer pra gente posicionamentos e questionamentos completamente desconfortáveis. E é aí que a gente cresce, não é no conforto, é no desconforto que a gente cresce. Eu tenho certeza que existe alguma coisa dentro da sua vida, seja com amigos, com família, com o seu parceiro, com a sua parceira, que você consegue colocar isso à prova o tempo todo. Uma coisa que eu acho muito interessante no meu relacionamento com a Erika é que a gente tem posicionamentos muito diferentes às vezes sobre as mesmas coisas, e a gente sempre conversa muito sobre todas as coisas de uma forma muito produtiva, de uma forma com uma escuta ativa, muito ativa. E eu acho isso muito legal, porque se fosse antes, eu sempre entraria muito armada nas conversas, eu sempre entraria muito pronta pra ganhar. E hoje eu sempre entro muito pronta pra ouvir e pra entender o que a outra pessoa tem pra me falar. E eu percebo que eu tenho ganhado muito com isso, eu tenho crescido muito com isso, porque cada vez mais eu tô furando a minha bolha. E eu acho que isso é muito importante a gente fazer cada vez mais e mais vezes, sabe? Porque a gente vive num mundo muito plural e a gente precisa conseguir entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. E é por isso que a gente tem as possibilidades de crescer muito com as conversas e não brigas e discussões que a gente tiver. Então é isso, gente. Esse é o devaneio de hoje. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se vocês quiserem ouvir esse podcast do Mamilos, é só ir lá no Spotify das meninas, que tem esse podcast lá que é incrível. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa nossa hashtag aqui, que vídeo bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.